samaritanos. Os samaritanos, que a Bíblia muitas vezes diz, que a Bíblia dezenas, centenas de vezes diz, os samaritanos trata-se de uma região de Israel, depois que passou a existir dois países dentro de Israel, o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino do Norte passou a não existir mais por causa de uma invasão que houve. Vou resumir muito, porque eu já contei essa história pelo menos umas 2, 3 vezes. E aí aquele rei assírio misturou todas as nações, e aqueles judeus misturados com outras nações viraram os samaritanos, que moravam junto com Israel. E os samaritanos eram uma região de judeus misturados com outras nações. Todo judeu só se casa com outro judeu, para manter a raça deles pura. Mas os samaritanos eram, na verdade, raças totalmente misturadas, de uma maneira bem resumida. E os judeus e os samaritanos, eles tinham rixa, eles eram brigados, porque os judeus sentiam-se como a raça eleita de Deus, só que eles enxergavam os samaritanos como uma raça de uma classe inferior, porque já não eram mais os filhos legítimos de Abraão. Não eram os filhos legítimos de Abraão, porque ali existia sangue de Abraão com sangue de outras nações quaisquer. E os judeus e os samaritanos tinham essa briga, e os judeus adoravam em Jerusalém, e os samaritanos adoravam num monte, e cada um adorando no seu lugar, e um com raiva do outro. Raiva essa que era tão grande, que uma vez Jesus pediu para que os discípulos fossem encontrar um lugar para eles ficarem em Samaria, e eles não sendo aceitos pelos samaritanos por serem judeus, os discípulos, os apóstolos queriam orar, e disseram: Senhor, o Senhor quer que eu ore para que desça fogo e consuma aqueles samaritanos? Lembrando do profeta Elias. Existia um ódio tamanho entre os samaritanos e os judeus, que todo tipo de preconceito que vier à sua mente contra um povo que julga-se ser da classe inferior, existia dos judeus para com os samaritanos. E Jesus não tinha absolutamente nada a ver com esta religiosidade. Jesus não tinha absolutamente nada a ver com este status de briga entre essas duas regiões dentro de Israel. E no capítulo 4 de João, Jesus para e conversa com uma mulher samaritana. Primeiro, que aquilo era um escândalo, porque Jesus estava conversando com o samaritano amigavelmente. Segundo, era um maior escândalo, maior ainda, porque esta pessoa que Jesus estava conversando era uma mulher. E terceiro, era um escândalo ainda maior, porque esta mulher já tinha 5 maridos, e o marido que ela tinha naquele momento não era marido dela. Jesus não tinha absolutamente nada a ver com esta guerra religiosa, com esta peleja religiosa, com esta briga religiosa. E Jesus começa a mostrar na cabeça e no coração dos apóstolos, dos discípulos, dos seus seguidores, que o amor de Deus estava acima de toda a rixa, de toda a briga entre as religiões. E depois, como ontem foi pregado, Jesus conta uma parábola em que existia um sacerdote, em que existia um levita, em que existia pessoas que deveriam acolher aquele pobre necessitado que foi espancado. Só que eles, no auge da sua religião, eles passaram de largo, passaram direto e deixaram aquele pobre homem ferido para que pudesse morrer. E depois Jesus termina a história dizendo: e veio um bom samaritano e acolheu aquele homem, levou à hospedaria, pagou as despesas e disse, deu 2 moedas e disse: se tiver alguma dívida, quando eu voltar eu continuo e pago todo o resto. Foi pregada esta mensagem ontem.
Jesus usa a figura do samaritano como alguém que aparentemente é superior ao judeu, aparentemente, mas realmente Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer que o judeu abandonou. Jesus quis dizer que no meu ministério eu converso com o samaritano, e não apenas com o samaritano, com uma mulher samaritana, e não apenas com a mulher samaritana, com a mulher samaritana que já teve 5 maridos. Jesus começa a quebrar todos estes paradigmas, todas estas histórias de que existe uma classe que por causa de algum motivo de região, ou de cor, ou de qualquer outro tipo de característica, ela é inferior. Jesus começa a quebrar as correntes e as cadeias, e a colocar na mente dos discípulos a igualdade que existia, judeus e samaritanos, diante do nosso Senhor Jesus, e diante do nosso Deus. E Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus ressuscita, e Jesus aparece para eles um pouco antes dele subir para o céu, um pouco antes dele ser assunto ao céu. No capítulo 1, versículo 8 de Atos, Jesus olha para o rosto daqueles 11 apóstolos, Judas já estava morto, e diz: fiquem em Jerusalém, até que desça do alto sobre vocês a unção do Espírito Santo, e depois vocês preguem em Jerusalém, em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Jesus disse para os apóstolos: passem por Samaria para pregar, até os confins da terra, mas não esqueçam dos samaritanos. Mas existe coisas que não se resolvem com uma palavra apenas. Você imagina o Messias de Deus aparecer para um palestino e dizer: palestino, lá da região da Palestina, e dizer: eu quero que você more no céu comigo, mas eu quero que você pregue também para os judeus. Os palestinos não iriam querer pregar aos judeus. Para você ter uma ideia do ódio entre palestinos e israelenses, uma vez eu estava assistindo uma reportagem, e uma mulher que foi acudida por um judeu, foi levada ao hospital. O repórter perguntou para ela: se você pudesse fazer alguma coisa com este judeu, o que você faria? Talvez o repórter estava pensando que ela iria dizer algo do tipo: eu o agradeceria, eu entregaria para ele um presente de agradecimento pela minha vida ter sido salva, por ele ter me trazido no hospital. Mas a resposta daquela mulher palestina foi: se eu tivesse a oportunidade, eu mataria aquele judeu que me ajudou. E somente pelo fato daquele judeu ter nascido no país chamado Israel. Não existe nenhum outro tipo de diferença. A única diferença é que um nasceu numa região, de uma faixa, o outro nasceu de outra região, e os dois se odeiam tão somente por causa da nação em que eles nasceram. O ódio que existia é mais ou menos este mesmo ódio entre judeus e samaritanos. Então, quando Jesus olhou para os discípulos, para os apóstolos, e eles mesmos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, olhando a face do Jesus ressurreto, quando Jesus disse: fiquem em Jerusalém, mas depois vá aos samaritanos pregar o evangelho, para que eles possam morar no céu com você. Sabe o que os discípulos fizeram? Sabe o que os apóstolos fizeram? Primeira regra de Jesus: fiquem em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, veio um som como de um vento forte, impetuoso, e varreu aquele tabernáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, você pensa assim: agora eles cheios do Espírito Santo de Deus, não há mais preconceitos, eu vou ir e vou pregar para os samaritanos. Mas não foi isso que aconteceu. Eles cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, fazendo a obra de Deus, mesmo assim, por 6 anos, eles ficaram em Jerusalém e não foram a Samaria para pregar a obra de Deus, para que os samaritanos pudessem morar com eles nos céus.
Aí em Atos capítulo 7, Estevão morre apedrejado, e se começa uma grande perseguição contra os cristãos, e aí a partir desta grande perseguição, depois de 6 anos, os discípulos passam por Samaria, e este capítulo 8 que nós acabamos de ler, eles vão a Samaria e começam a pregar o evangelho do reino de Deus, e todas as pessoas da Judéia, Samaria, até os confins da terra, até o Brasil, conhecem a palavra de Deus por causa desta ação destes apóstolos. A igreja foi salvando os samaritanos conforme ia caminhando. O que eu quero dizer para você, a partir desta explicação que eu te dei? O que eu quero dizer para você é que, uma vez que exista alguma coisa no nosso coração que tenha uma ligação com mágoas, com não perdão, isto trava o nosso crescimento de uma tal forma que nós nem percebemos o quanto nós poderíamos estar lá e ainda nós estamos aqui. Os judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus, e foi incultada na cabeça deles, desde criancinha, como os palestinos, quando nascem, já nascem aprendendo a odiar os judeus. E aquela explicação toda, não bastou Jesus dizer, vá a Samaria para pregar, mas precisou de uma grande perseguição, para que eles, fugindo da perseguição, fossem a Samaria pregar o evangelho. Aquela mágoa que existia no coração dos judeus fez com que a obra do Senhor, por 6 anos, fossem impedidas de avançar, de caminhar, de conquistar, de pregar, de ganhar vidas, de tirar vidas do inferno e trazer para a luz, por causa de uma mágoa, de uma palavra, de um ensinamento desde a infância que existia que existia no coração destes judeus, apóstolos. Olha o que Deus está dizendo. Nós podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós podemos estar avançando no reino de Deus. Nós podemos estar de joelhos em oração, nós podemos estar devorando a palavra de Deus, nós podemos estar em santidade, e ainda assim existir algum tipo de mágoa no nosso coração que impede o nosso crescimento. Os apóstolos estavam cheios de Deus, os apóstolos estavam doidos para avançar, mas a mágoa que existia dos judeus para com os samaritanos os fizeram não avançar diante daquela realidade de conquista. E o nosso coração também, quantas mágoas existem no nosso coração que nos impedem de avançar e conquistar mais e mais. E a questão da mágoa é um negócio muito complicado, porque às vezes a outra pessoa nem sabe dessa mágoa. Às vezes você está num lugar, uma pessoa pisa no seu pé, e você fica chateado com aquela pessoa que pisou no seu pé, e a pessoa nem sabe que pisou no seu pé. Aquela mágoa cresce no seu coração, e a outra pessoa não faz ideia de que aquilo de fato te magoou. E esta mágoa impede o crescimento. E esta mágoa faz com que você não consiga avançar da maneira como você poderia avançar, como os judeus não avançaram conquistando, enquanto não observaram e perdoaram os samaritanos para conquistar as coisas que estavam diante deles. A pergunta que fica na nossa mente, a pergunta que fica no nosso coração é: até quando você vai guardar esta mágoa dentro do seu coração, e até quando você vai ser impedida de avançar por causa da mágoa que existe no seu coração? Até quando você não vai conquistar mais que Deus tem para a sua vida, porque a sua vida ficou com uma marca, e esta marca se chama rancor, essa marca se chama não perdão, esta marca se chama angústia todas as vezes que lembra deste fato, por não ter perdoado aquele que te ofendeu de alguma maneira, e isso está impedindo o seu crescimento. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensava que Deus colocava as regras dele para nós vivermos, porque Ele queria que nós morássemos no céu somente.
Depois, estudando um pouco e mais um pouco, eu comecei a perceber que muitas regras que Deus colocou na palavra de Deus, muitas ordens, na verdade não se trata apenas de nós morarmos nos céus com Deus, mas se trata também de nós vivermos bem aqui na terra. Quando Deus diz, não sejam ansiosos, Deus não está dizendo, se vocês forem ansiosos, vocês não vão morar comigo aqui no céu. Na verdade, Deus quer que você viva bem aqui na terra, e para você viver bem aqui na terra, você não pode ter, em hipótese alguma, algum tipo de ansiedade. Quando Deus olha para você e diz, alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Deus não está dizendo, eu quero que você venha para o céu morar comigo com um sorriso no rosto. Não, Deus na verdade está dizendo, eu quero que você venha morar comigo, mas enquanto isso não acontece, eu quero que você viva a sua vida aí, cheia de alegria do Espírito Santo de Deus. Deus também deseja este bem-estar, entre aspas, nosso aqui na terra. E quando Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, Deus não está dizendo tão somente, eu quero que você more aqui comigo, sem nenhum tipo de pendência com nenhum tipo de homem, apesar que Deus também está dizendo isso. Mas Deus está dizendo também, eu quero que você viva bem a sua vida aí na terra, e para que você viva bem a sua vida aí na terra, você precisa praticar a ação do perdão. Ninguém consegue ser feliz se o seu coração for aberto e muitas pessoas estiverem morando dentro do seu coração. Se o seu coração for aberto e existir uma prisão e muitos fatos estarem dentro do teu coração te aprisionando, a felicidade não te encontra, enquanto você não abrir o seu coração, tirar com a chave, abrir todas as cadeias e as algemas e dizer, vai embora fulana que me ofendeu, vai embora cicrano que me magoou, vai embora você que me traiu, você que me caloteou, você que tentou jogar meu nome no lixo, você que tentou destruir a minha família, vai embora, eu te perdoo. E uma vez que você perdoa, você se sente leve na liberdade do Espírito Santo de Deus, e Deus começa a fazer com que a sua vida cresça e vá para frente, pelo poder da liberdade que há num coração perdoador. Mas, pastor, eu não consigo perdoar. Quando eu olho, me dá uma raiva. Quando eu penso, me dá uma raiva. Uma vez eu orava por uma pessoa que muito me perseguiu. Eu orava para ela, dizendo, Deus abençoe ela, enche ela do Espírito Santo, dê um bom casamento para ela, que ela era solteira, acho que vai casar agora. Pai, dá um bom emprego para ela, enche ela do Espírito Santo, porque ela me perseguia muito, e eu não queria ter aquela raiva dentro de mim, porque eu sei que isso faria a minha vida travar, eu não ia conseguir ir para frente, que a minha vida ia ficar travada por causa daquela pessoa. E eu orando, abençoando e sempre abençoando, e quanto mais angústia em relação àquela pessoa, muito mais eu orava. E um dia eu cheguei à conclusão, graças a Deus, não tenho nenhuma pendência com essa pessoa. Aí, uma vez roubaram a bicicleta dela, eu fiquei feliz, falei, toma também. Aí eu falei, rapaz, eu preciso perdoar essa pessoa. E eu comecei a orar de novo, Deus me perdoa, porque existe mágoa no meu coração. Eu comecei a praticar novamente aquela vida de oração, aquela vida abençoando aquela pessoa, para que Deus pudesse abrir o meu coração, tirar essa pessoa de dentro de mim, porque eu queria ser livre e avançar na presença do Espírito Santo de Deus. Perdoar não é um sentimento, não é um sentimento de que eu estou sentindo que perdoei, depois eu sinto que não perdoei. Perdoar, na verdade, trata-se de uma decisão. Eu decido perdoar aquele que me ofendeu, então saia de dentro de mim, vá viver a sua vida em paz. Eu não tenho mágoas de você. Prospere, seja abundante, vá para frente, progrida a sua vida, que eu quero viver a minha na liberdade do Espírito Santo de Deus.
é uma decisão de quem quer avançar verdadeiramente. É uma decisão de quem não quer adoecer e ter doenças por causa da sua. É uma decisão de quem não quer ter doenças por causa de alguém que mora dentro de você, de uma maneira negativa, por causa de palavras que foram lançadas, por causa de abandono que foi lançado, que aconteceu na sua vida, por causa de um momento em que você esperou que se estendesse a mão e a mão não foi estendida, por causa de situações em que deveria haver um acordo e não houve acordo, houve um calote, por causa de qualquer tipo de coisa, de qualquer tipo de situação. Se você não praticar, não decidir tirar estas pessoas de dentro de você, se você não decidir abrir as cadeias e as correntes e arrancar essas pessoas que te magoaram de dentro de você, você vai perceber que você vai ter picos de avanços, mas vai retroceder, e picos de avanço e retrocede, picos de avanço e retrocede. Você fala, porque é que às vezes eu avanço e às vezes eu retrocedo, às vezes eu avanço, às vezes eu retrocedo? É por causa do estágio de não perdão, é por causa daquela pessoa que te magoou, que ela se esqueceu, e você está na sua mente, gravada no seu coração, esse estágio de ódio, de tristeza e de angústia, todas as vezes que você lembra disto que te aconteceu. Então você vai, mas o não perdão te traz, você vai, o não perdão te traz, mas Deus está dizendo para você nesta noite, não importa se foi na infância, adolescência, juventude, fase adulta ou na terceira idade, não importa quem te ofendeu e o porquê te ofendeu, o problema é daquele que lançou a ofensa sobre você. Esta é a noite que Deus escolheu para você perdoar e avançar na presença do Espírito Santo de Deus. Esta é a noite em que você vai abrir o seu coração e dizer: sai, em nome de Jesus, eu te perdoo. Eu te perdoo porque você me xingou. Eu te perdoo porque as palavras que você lançou sobre a minha vida foram negativas. Eu te perdoo porque você é um péssimo marido ou foi um péssimo marido. Eu te perdoo porque houve uma ou outra coisa. Eu te perdoo, e você começa a jogar estas pessoas para fora de você, e essas pessoas que estavam causando tristeza, essas pessoas que estavam te oprimindo, essas pessoas que estavam te definhando, começa a sair de dentro de você, e amanhã você já acorda mais leve, você já acorda disposto a avançar, porque sabe que as ofensas daquela pessoa já não te ofendem mais, já não te causam tristezas mais, já não te colocam para baixo mais, porque o estágio de não perdão foi-se embora, e você está viva por causa do perdão de Cristo sobre a sua vida, e é o seu perdão sobre a vida do seu irmão. Se você fosse anotar num caderno, quantos prejuízos você já tomou porque não perdoou? Uma história de um pastor. Eu vi naqueles vídeos uma vez, acho que do YouTube, não me lembro bem. Um pastor disse que estava entrando em um restaurante, e ele entrando em um restaurante, ele viu um cachorro, aquele cachorro vira-lata, e ele falou: olha, a hora que eu voltar, falou para o cachorro, eu vou te dar um pedaço de pizza. E ele entrou com seus amigos, comeu a pizza, se deliciou, tomou refrigerante, comeu, conversou com seus amigos. Depois de muitas horas ele voltou, e o cachorro ainda estava lá, mas ele já tinha separado pedaços de pizza, pedido para o garçom, e a hora que ele foi chegar para dar a pizza para o cachorro saiu correndo, e ele falou: por que será que esse cachorro saiu correndo, se eu ia agradar a ele? Mas a verdade é que esse cachorro, muitas vezes que as pessoas se aproximavam dele, era para dar algum tipo de agressão, bater nele de alguma maneira, e então ele saía correndo. Então ele pensou que mais uma vez iriam agredi-lo, e ele saía correndo. Eu quero perguntar para você: quais foram as situações que te magoou,
e que hoje, quando há uma situação parecida, você já sai correndo, ou você já se fecha dentro da sua muralha, para que não aconteça mais isso. Eu quero perguntar para você, qual foi a situação que te aconteceu, que te ofendeu e te fez você guardar esta situação dentro de você e se ofender de uma tal maneira que todas as vezes que parece que vai se repetir, você entra numa armadura, numa muralha e não deixa que ninguém te fere. E estas situações estão atrasando a sua vida, e Deus quer te libertar hoje. Sabe, a namorada que teve um namorado que gritava com ela, essa namorada larga desse namorado, arruma um namorado de Deus, casa com esse namorado de Deus, e quando o homem fica um pouco agitado, ela já se fecha, porque tem medo que o seu marido faça como o ex-namorado e grite com ela. E esta situação, este enclausuramento faz com que a vida desta pessoa não vá para frente. É o patrão que humilhou você, talvez, em algum momento da sua vida. Então, quando um patrão se aproxima para conversar com você, você já pensa, aí vem bronca e você se fecha. E esse estágio de não esquecimento, de não perdão a si mesmo, ou aquela pessoa que te ofendeu, faz com que você não vá adiante, não conquiste Samaria, a Judeia e os confins da terra. E esta é a noite que Deus quer fazer com que estas situações que te enclausuram saiam de dentro de você, e você consiga ter um casamento próspero, uma vida familiar próspera, uma vida financeira próspera, e você consiga alcançar as coisas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me recordo quando eu era adolescente, e sabe-se lá por quê, eu também, às vezes eu era um pouco nervoso, ao contrário de agora, que eu sou até um pouco calmo, bastante. E tinha um menino lá na escola que ele era o cabra macho. Inclusive ele é presbítero hoje. Amigo meu, estudava na minha sala. E aí, quando ele ia encarar alguém, e eu não sabia disso, descobri isso depois. Por que você não bate no Gils? Não tinha nada a ver com o negócio. Aí depois ele ia encarar outra pessoa. Por que você não bate no Gils? Eu não sei por que eles falavam isso. Aí, um dia esse menino veio para o meu lado. Então manda o Gilson vir aqui, vem aqui. O Gilson falou, não tem nada a ver com isso, cara. Vocês estão brigando entre vocês aí, não tem nada a ver com isso. Ele jogou a bolsa dele no chão e ele queria que brigar comigo de tudo quanto é jeito, e claro, né? Não sei porque que eles pensavam que eu era cabra macho, eu já saí correndo na hora. Aí, ele pegou e fez exatamente isso. Eu estou me recordando disso agora. Quantas vezes nós, por situações assim, por fatos que aconteceram, por relacionamentos que não deram certo, você desconta nas pessoas que estão próximas de você, que não tem absolutamente nada a ver, por causa que ficou aquelas feridas dentro de você, por causa que ficou aquelas marcas e aquele não perdão que existe dentro de você, faz com que os seus relacionamentos todos parecem que não avançam da maneira que era para avançar, por causa que ficou aquelas coisas e você fica pensando, vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, e você começa a reagir da mesma forma, de uma forma que não aconteça de novo, uma coisa que não vai acontecer, e você culpa as pessoas que estão perto de você por causa de situações que não deveria culpar, que são situações de outra parte da sua vida, e você começa a se enclausurar, e a enclausurar as pessoas que estão perto de você, e a oprimir as pessoas que estão perto de você, e uma formiga vira um elefante, não por causa da situação em si, mas por causa das experiências passadas que vem te destruindo. É o caso do cachorrinho, que quando a pessoa iria agradar, ele saiu correndo, porque ficou com medo de apanhar novamente. Quantos de nós não estamos tendo esta reação, com medo de se machucar, com medo de se ofender, com medo de serem entristecidos, atacamos as pessoas que estão próximas de nós, pessoas estas que não têm absolutamente nada a ver com a nossa vida. Hoje Deus vai abrir o seu coração e tirar todas estas pessoas de dentro de você, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Chega de atrasos, 6 anos de atraso, chega de prejuízos, e vamos em nome de Jesus começar a ganhar e a avançar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos em nome de Jesus continuar avançando em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar em nome de Jesus caminhando na presença do Espírito Santo e conquistando, porque dentro do nosso coração não existe mágoas e rancor. Em nome do Senhor Jesus somos livres das mágoas e dos passados e do passado que nos entristece e nos agarra e nos oprime e nos segura. A âncora que nos segura neste mar vai ser quebrada agora em nome de Jesus, e nós vamos para novos rios e novos mares em nome de Jesus. Você vai ficar de pé agora e você vai pensar nisso que eu vou te dizer. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Se você decidir perdoar, você vai abrir o seu coração e vai dizer, exemplo, fulano, você disse aquilo que me magoou, eu te perdoo, deixa ele embora. Fulana, você me traiu, você traiu a minha confiança, eu te perdoo, vai embora em nome de Jesus. É uma decisão. É uma decisão. Pode meditar nisso que eu estou dizendo e pode perdoar as pessoas que te ofenderam. Ninguém precisa saber, é só você e Deus. Libera essas pessoas de dentro de você. Elas não merecem morar aí. Perdoa para a sua vida avançar, alavancar em nome de Jesus. Vai embora. Vai embora. Perdoa em nome de Jesus. Você vai ver como a sua vida vai, a partir do momento em que você decidir perdoar. Vai embora em nome de Jesus. Eu te perdoo. Viva a sua vida. Seja próspera. Seja rico. Tenha um casamento abundante. Tenha filhos felizes. Vai embora. Conheça Cristo e vá morar comigo na eternidade, transformado pela presença do Espírito Santo. Vai embora. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu sei que você era um tolo e não sabia o que estava fazendo, porque se soubesse não teria feito aquilo. Eu te perdoo. Vai embora. Vá viver a sua vida abençoada na presença do Espírito Santo de Deus. Seja próspero. Seja vivo, seja feliz, seja alegre. Eu te perdoo. Eu sei que você não tinha um pingo de noção a respeito das coisas que você estava falando e daquilo que estava me fazendo, porque se soubesse o quão grave era a sua ação, o quão grave eram as tuas palavras, você não teria feito para me destruir desta maneira. Eu te perdoo, vai embora. Se você quer se destruir também, é uma escolha sua, vai embora, se destrua, mas eu te perdoo, não habite mais dentro de mim. Vá viver a vida que você quis. Eu te perdoo, marido, por ter sido um péssimo marido, ou por ser um péssimo marido. Eu te perdoo, esposa. Eu te perdoo, filhos, por ter sido péssimo filho. Eu te perdoo, patrão, por você ter me dispensado quando eu mais precisava. Seja próspero, seja rico, seja feliz, esteja alegre, vá viver a sua vida. Eu te perdoo. Eu perdoo desde a minha infância as palavras que foram lançadas pelos pais. Eu te perdoo, vá viver a sua vida. Seja feliz, seja alegre.
Seja próspero. Eu quero viver bem com o Senhor, com a Senhora. Eu quero viver bem contigo. Eu perdoo. Eu perdoo abuso psicológico, quando você usou a fragilidade para fazer zombaria. A palavra de Deus diz que o Senhor zomba dos zombadores. Eu te perdoo, vá embora, seja livre, seja próspero, seja rico, seja feliz, seja abundante em todas as áreas da vida. Eu te perdoo. Eu abro a cela do meu coração. Imagina essa cena. Eu abro a cela do meu coração e solto todas essas pessoas. Vocês não merecem viver dentro de mim. Você não merece habitar dentro de mim. Você merece viver a sua vida e eu viver a minha na prosperidade de Deus, daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Faça um bálsamo de cura neste lugar, Jesus. Derrama um bálsamo de cura neste ambiente, Senhor. Um bálsamo de liberdade do Espírito Santo de Deus. Um bálsamo de liberdade do Teu Espírito Santo de Deus. Que todo ataque espiritual seja quebrado, derrubado neste momento. Pessoas que não estão conseguindo perdoar, que só de lembrar já causa tanta dor, tanto machucado, tanta angústia. Seja quebrado em nome de Jesus todo ataque espiritual neste momento. E que haja cura neste lugar, Pai. Não precisamos, Pai, agora de um anjo com uma espada na mão para guerrear. Precisamos de um anjo com roupas de médico, curando os corações, curando a mente, curando as emoções. Liberdade do Teu Espírito sobre este lugar. Liberdade do Teu Espírito sobre este lugar. A Tua palavra diz que se o Espírito, onde o Espírito está, há verdadeira liberdade. Então aqui não pode ter pessoas presas. Que haja liberdade neste lugar. Agora um último ato, e o ato mais importante. Sabe o que todos que têm culpa não conseguem avançar, porque uma pessoa que tem culpa, ela merece condenação. Então se você sente culpas, inconscientemente você não consegue avançar tudo aquilo que você precisa avançar, merece avançar e tem potencial para avançar, porque a culpa te joga para trás e você tem picos de prosperidade, de avanço, e retrocede, picos, por causa que a culpa diz no seu inconsciente, no seu coração, você é culpado, então por que você está indo aí? Volta para cá. Só que Deus já nos perdoou, só que você não se perdoou. Então agora você vai se perdoar. Você vai se perdoar, se perdoa. Se você não quiser falar para ninguém ouvir, obviamente que não seria interessante, você vai dizer: eu me perdoo. Eu me perdoo por ter me permitido ser humilhado. Eu me perdoo por ter tomado decisões erradas, escolhas erradas, que me fez ser o que eu sou hoje. Eu me perdoo. Quando eu tinha tal idade e aconteceu tal fato e eu sempre me culpei, eu não sou culpado, eu me perdoo. Quando eu fui entrando na adolescência e aconteceu tal fato e este fato faz-me entristecer e muito, eu me perdoo. Quando eu fui entrando na juventude e eu fiz tantas escolhas mal feitas e hoje a minha vida é como é por causa dessas decisões, eu me perdoo. Eu me perdoo por ter escolhido a Cristo de uma maneira tardia. Poderia ter encontrado a Cristo antes, eu me perdoo. Libera os teus sentimentos de culpa de dentro de você. Libera os teus sentimentos de culpa de dentro de você.
eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos nesta noite. Eu clamo a Ti neste momento, Pai, ciente de que eu estou diante de uma multidão como um deserto por águas, livre, soltos, leve. Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que foram perdoadas, pessoas que decidiram perdoar, pessoas que optaram, Pai, por escolher ter uma vida de fato que avança, não como os judeus que demoraram 6 anos para perdoar os samaritanos e avançar naquela grande luta e peleja. Deus, eu estou diante de pessoas que estão se sentindo leve, porque decidiram jogar para fora todos aqueles que estavam morando dentro de si por fatos e motivos diferentes. Deus, bálsamo de cura, bálsamo de unção do Senhor, Pai, sobre a mente, bálsamo neste momento, Senhor, aquece o corpo dos teus filhos, aquece as emoções dos teus filhos, aqueça o coração dos teus filhos, aqueça todas as áreas deles agora, Pai, em nome de Jesus, num bálsamo de cura, como um médico dos médicos que o Senhor é, trazendo renovo, Pai, trazendo vida, trazendo esperança. Todo suicídio seja repreendido em nome de Jesus, trazendo vida com abundância, Pai. Toda depressão seja repreendida em nome de Jesus, trazendo vida com fartura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.